Um, dois, três, comecei. Bom, há muito tempo eu já queria vir aqui falar do que Deus coloca em meu coração, mas a coragem nunca me aparecia. Decidi hoje, a partir de hoje, que mesmo sem coragem, eu vou vir aqui. E ao abrir a Bíblia, pensei em um versículo que eu já tinha meditado sobre ele, alguns versículos que eu já tinha feito uma meditação sobre ele. E imaginei assim, vou falar sobre estes versículos, mas de repente a palavra de Deus diz que ela é como uma faca de dois gumes, né? Ela tanto corta aí como ela corta aqui. E ela cortou aqui. Lá em Gênesis não, Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 7, o versículo 6 diz assim: Por isso diz aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Então Deus aqui ele já havia falado que tinha resgatado eles da escravidão e que também ele resgataria futuramente com o braço forte e poderoso de juízo. Então ele falou do que já havia feito e falou do que ainda faria. Como as promessas em nossas vidas, Deus fala e mostra para nós mesmos de onde ele já nos resgatou e aonde ele quer que nós possamos alcançar, né? Mais na frente, no versículo 12, ele diz assim: Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinha ordem para tirar do Egito os israelitas. Então Deus ele não chama quem está capacitado. Como eu havia dito, já fazia um tempo que eu queria vir aqui falar sobre o amor de Cristo e esperava uma capacitação, um momento, até mesmo um ambiente, uma decoração, algo do tipo. Mas Deus ele vai capacitando. Então não adianta a gente ficar só atrasando aquilo que já poderia ser adiantado há muito tempo. Que Deus ele quer somente que a gente abra nossa boca e fale. E se a gente não souber falar, assim como Moisés, ele vai capacitar. Lá na frente, no capítulo 7, diz assim: Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir. E, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito. Esse versículo, ele é tão profundo, assim, forte, tem um ensinamento aqui muito grande nele. Por quê? Ah, não, Deus quis que o coração de Faraó endurecesse, endureceu o coração de Faraó. Como pode, fazendo o povo sofrer, fazendo o povo... Gente, se as bênçãos de Deus não vier por esforço seu, elas não virão, certo? Deus, ele quer abençoar. Ele tem as bênçãos em suas mãos para te dar. Mas você também precisa se esforçar para ganhá-las. Porque de que graça teria se Deus nos desse tudo de mão beijada? Que graça haveria se fosse tudo fácil, se a vida com Deus fosse fácil? Esse caminho não seria talvez atrativo, não seria qual o testemunho que as pessoas teriam para contar se não passassem por algumas situações, como por exemplo essa dos israelitas, que precisaram que o coração de Faraó fosse endurecido para que eles compreendessem o poder de Deus. E mesmo assim muitos não compreenderam. Muitos não estavam nem aí para o poder de Deus. E Deus ele fez prodígios e maravilhas. Mas esses prodígios e maravilhas só poderiam ter essa nomenclatura de prodígios e maravilhas se elas tivessem algo a mais, tivessem
como eu digo, uma essência para ter essa nomenclatura, acontecido algo para poder ser nomeado dessa forma. Porque uma bênção recebida que não é tomada por esforço, não é feito esforço, ela não pode ser chamada de prodígio, ela não pode ser chamada de maravilha ou de bênção de Deus. As bênçãos, elas vêm, mas elas vêm por... tem barreiras, né? Assim, elas têm barreiras nas nossas frentes para poder a gente receber algo. Tem barreira, tem dificuldades, porque assim é a vida do ser humano. E renúncias, e né, assim, temos que deixar muitas coisas de lado para poder seguir a Cristo, porque a vida é assim, o pecado, ele é fácil, ele é bonito, ele é gostoso, ele vai lhe ludibriar, ele vai fazer com que você goste, mas o caminho de Deus, ele é estreito, né? Ele não é fácil. E como dito, né, esses dias na igreja, que é na nossa Bíblia falando, o reino de Deus, ele não é tomado por facilidade, não. Ele é tomado por esforço, né? A nossa salvação não é, somente estou indo à igreja ou somente faz isso aqui, não. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. É renúncia, é batalha, é oração, é leitura de palavra, é jejum, é meditação, é execução, né? Execução da palavra, execução daquilo que Deus tem para a gente. E as bênçãos de Deus, elas vão aparecendo em nossas vidas como testemunho, como maravilhas da parte de Deus, mas que para a gente contar, graça nenhuma teria para ninguém se não houvesse algo que impediu ali, como uma história de romance, quando a gente está lendo que tem toda aquela coisa do mocinho, da mocinha, e aí tem aquela pessoa que atrapalha, então a história fica mais interessante. Então acredito que Deus, ele cumpre suas promessas numa intencionalidade parecida, para que o testemunho seja vivo e eficaz na vida do outro, né? Porque o testemunho vale para nós, para nos edificar, para nós mesmos, mas também muito se vale para o outro, né? Para a edificação do outro, para que o outro veja que também é capaz, para que o outro perceba que Deus, ele é o único Senhor e Salvador e que ele está disposto a também abençoar o próximo, certo? Então, né? E Deus também, o inimigo, ele pode até fazer parecido, igual, não sei, você recebeu uma bênção que talvez aquilo nem é bênção, é laço, e você achar que é bênção, né? Porque diz assim, mais na frente, no versículo 11. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Eles fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e estas transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, o inimigo, ele pode até tentar fazer igual. Ele pode até dar uma bênção a você, mas lá na frente é um laço. Não é bênção, você que se confundiu achando que era bênção. E lá na frente ser um laço. Então, ele permite, Deus permite que ele faça isso. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio para todos nós. O poder de escolha para todos nós. Então, a permissão de Deus é assim, ele permite, mas que se você escolher as bênçãos dele, ela terá frutos, ela terá salvação lá na frente e ela será muito mais poderosa do que as coisas que a gente se engana por este mundo. Como Arão jogou, os feiticeiros jogaram a vara, elas se transformaram em serpente, certo? Deus também pediu a Arão para jogar a vara e também se transformou em serpente. Até aí tudo igual, né? Só que a bênção de Deus é maior e é viva e eficaz. Ele, quando Arão jogou a vara, a cobra de Arão sozinho engoliu as outras cobras, né? As outras serpentes. Então, comprovando mais uma vez que a bênção que Deus manda, a bênção que Deus permite que aconteça em sua vida, ela vai ser prodígio e maravilha. Ela não vai ser qualquer bênção. Ela não vai lhe trazer embaraços ou laços. Ela não vai
de trazer dúvidas, ela vai ser bênção. Ela vai ser bênção, certo? Então, fiquem com essa palavra. Não me julguem, estou começando agora. Mas Deus permite, né? Que a gente chegue até algum local para depois abençoar. E eu creio que alguém vai ser abençoado com essa palavra. Não importa se é uma ou duas vidas, ou se são milhares. O importante é que alguém vai ser abençoado. Nem que seja só uma pessoa. E nem que seja somente eu. Aqui ouvindo, né, o que eu estou falando e aprendendo. Porque a ciência diz, né, que a gente aprende o maior aprendizado. Dentre todos, a gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo, ouvindo, mas o falar, o ensinar ao próximo, passar o conhecimento, a gente aprende muito e muito mais, certo? Então, fiquem aqui com essa palavra, né? Espero que ao ouvir você tenha sido edificado, né? Eu tô aqui sendo apenas canal de Deus. Eu não sou ninguém. E à vista do poder, da perfeição de Deus, eu não sou ninguém. Deus, Ele é mais e muito mais do que o que a gente imagina. Eu quero ser apenas canal de bênção, canal de falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração, que eu tenho que passar para o próximo, porque Deus disse pregar o meu evangelho a toda criatura, né? Tchauzinho!